É isso aí. De novo, quarta-feira, estamos de novo, novamente, ao vivo. Codificado Podcast, versão tecnologia. É exatamente às 21h02 hoje. Demorou um pouquinho. Como tudo em São Paulo atrasa, às vezes 2 minutinhos pra gente é uma eternidade. É ou não é, Pedrão? É complicado, né? Boa noite. Boa noite. Robert, boa noite. Robert. Antes de mais nada, quero aqui agradecer a todos que estão com a gente no chat. Lembrando que vocês podem fazer perguntas durante nossa transmissão. E lembrando também para deixar aquele likezinho, se inscrever no canal, compartilhar, né? Todo mundo aí, dá aquela forcinha que a gente precisa de vocês. E entrar no nosso Instagram, @codificadopodcast, e nossas plataformas streams também de áudio, tá? Vai lá que você vai ouvir o nosso, tá no seu carro, indo pra casa, tá de saco cheio, não quer mais ouvir o horário político. Você vai ouvir o Codificado Podcast e aprender muito, que aqui a gente fala de tecnologia e afins, ok? Boa noite, Pedrão, boa noite, Robert. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, boa noite a todos, obrigado pelo convite, né? Na verdade, reencontrar amigos de longa data e poder contribuir um pouquinho aqui com o teu público, Pedro, vai ser um prazer. Obrigado. E a gente conversa já, pelo que a gente estava falando, uns 18 anos, né? Olha, muito tempo, Pedro, eu vou te falar que é isso aí, né? Se a gente falar as datas exatas, vamos entregar aqui, mas é isso, né? Eu acho que... A maioria dos convidados, né, que vem aqui, a gente conhece há 20 anos, 25 anos, tem alguns que é mais que a gente não pode falar, né? 15 anos, 12 anos. Eu tô um pouquinho abaixo dos 20, mas tô ali, beirando os 20, né? A gente estava conversando aqui, o Roberval ligava para ele para pedir suporte do 021, entendeu? Então, o que era isso? Era o Office... né? TLP, puta, como nós vendemos aqui, né? Perpétuo, o cara comprava OLP, OLP. É verdade. Aí ficava, o que é OLP, o que é NL, lembra? Tempo bom, né? Mas o bacana da tecnologia, né, Pedro, a gente vê assim as revoluções que acontecem e a gente consegue acompanhar. Então, é um mercado que você precisa estar sempre se atualizando, sempre buscando inovação e tudo mais, mas ele é um mercado que gira, e como ele gira, você é uma esteira que acompanha ele também, né? Lembro disso aí, até dou risada, né? Porque pra gente hoje, né, fica bem longe, né? Tá aí, né, cara? Faz pouco tempo, né? E hoje a gente vive o quê? A era da nuvem, a era digital, né? Então... Quanto tempo você trabalha com Microsoft, vamos colocar assim? Porque faz muito tempo, né? Pedro, eu falo para você, eu iniciei minha trajetória com Microsoft, na distribuição, né? Trabalhando ali com Microsoft. Então, eu tenho um total de 16 anos. 16 anos? 16 anos com Microsoft. Iniciei ali bem, né, ali como estágio, mas já puxando muito para Microsoft. Cuidava ali de uma certa região, aí fui vendedor, depois assumi contas Enterprise, depois me tornei especialista de produtos, depois me tornei gerente de produtos e atualmente assumo a posição de gerente de desenvolvimento de negócios voltado 100% para a nuvem na empresa atual que eu atuo. Mas olhando assim a esteira, Pedro, 16 anos com Microsoft. Você fala, eu só sei fazer isso. E andar de bike lá em São Roque, que é uma coisa também que eu falei um pouquinho. Então, nessa carteira sua aí, você começou como, cara? Ah, bacana. Eu comecei, acho que como a maioria começa, né? Uma oportunidade de estágio ali um grande distribuidor de tecnologia. E aí, quando eu entrei ali, eu falei, puxa, é isso que eu sei, é isso que eu... Não é que eu sei fazer, mas é isso que eu gosto de fazer, o resto eu vou aprender. E aí, eu olhei assim, eu falei, puxa, é isso. Só quando você olha assim e fala, é aqui que eu vou trabalhar. Mas comecei ali como estagiário. Foi o seu primeiro trabalho? Não. Eu venho de uma área totalmente diferente. Meu primeiro trabalho foi numa empresa de ônibus, que não é urbana, era de turismo, na cidade de Osasco. Fiquei lá 5 anos. Mas, de novo, acho que aquilo, né, não me atendia ali. Não era o que eu não queria ser motorista, não queria ser guia turístico, não queria levar aquilo para mim. E aí, beleza, estava estudando, formação superior e tudo mais. E aí eu falei, bom, eu quero entrar em um lugar que eu vejo, mas eu não sabia o que era, cara. Não sei te falar assim o que era, mas aí quando eu chego naquela oportunidade lá atrás, 16 anos atrás, e eu vi aquele mundo de tecnologia, os fabricantes, aí aquilo encheu os olhos. Eu falei, caramba, isso existe. Top, né? E aí eu falei, top. Até hoje... Até hoje você vê assim, e um modelo de negócio, né? Você ser o segundo elo
da cadeia é muito importante, né? Porque hoje a gente atua com o fabricante, o distribuidor, os revendedores, né? E os consumidores finais. Então, nós estamos no segundo elo ali desse modelo de negócio. Então, a gente está muito acompanhando ali a evolução da tecnologia. A gente recebe muito insight do que virá daqui a os próximos tempos. A gente estava comentando, né, Pedrão, do que vem por aí. E aí eu me achei, Kiko, nessa área. Falei, puxa, é aqui que eu quero ficar. E aí, beleza, de lá para cá, obviamente, você recebe oportunidades e você precisa abraçar as oportunidades, né? Precisa crescer, né? Precisa crescer, exatamente. Receber, crescer, ser humilde o suficiente para saber a hora que você deve aceitar alguma coisa ou não, um desafio ou não. Receber esses conhecimentos, poder repassar e ser um porta-voz, assim, depois de tudo que vai surgindo, é muito legal, uma experiência muito boa. Confesso. 16 anos já, né? 16 anos. E hoje, a sua atividade especificamente é o quê? Hoje eu atuo com uma carteira de clientes específico para desenvolver negócios voltados à inteligência artificial, negócios voltados exclusivamente com Microsoft. Então eu atendo uma carteira de parceiros hoje aqui no Brasil, e a minha função tem uma nomenclatura, a empresa americana adora dar nome americano, vou falar, sou Business Development Manager, que em português é gerente de desenvolvimento de negócios, e a minha função é desenvolver negócios com esses parceiros que eu atuo, negócios de inteligência artificial, serviços cognitivos, enfim, uma série de coisas. Isso é bem legal, né? Bem legal. E bem atual também, né? E bem atual. E conectando, claro, eu atuo hoje especificamente, né, em um distribuidor multi-brand, então a gente tem mais de 120 fabricantes, o Pedrão conhece muito bem, mas eu atuo exclusivamente com uma única marca, que é a Microsoft. Então, eu preciso, a função de um BDM hoje, aliás, que é a abreviação da nomenclatura, que eu te falei, Kiko, ela é você desenvolver e você ser especialista dentro daquela marca, né? Precisa saber tudo? Não, mas eu preciso saber o caminho. Na verdade, Pedro, eu preciso saber o telefone de quem faz. É assim que funciona, né? Mas brincadeiras à parte, essa é a função hoje de um BDM. Então, quando a gente olha o mercado, a gente tem o AM, né? O Account Manager, que é o cara que faz visita nos parceiros e tal. Eu acho que você trouxe aqui meu amigo Raskel. Sim. Se o Raskel estiver ouvindo aí, tamo junto. Faz pergunta aí, mas faz pergunta boa para nós. E você tem ali a figura de um AM, a gente tem a figura de um Inside Sales, que é um vendedor interno, que fica recebendo as demandas. O BDM, ele precisa ser um cara especialista da marca. Então, eu preciso entender de programa de canais, de soluções de tecnologia, de como levar essa tecnologia para o negócio daquele cliente, entender a fundo. Então, eu não posso chegar e fazer uma apresentação genérica, ela não vai funcionar. Porque, às vezes, o negócio do Pedro é um, o teu negócio é outro. Não vai entender. Não vai entender. E aí, perde tempo. Perde tempo, exatamente. Perde tempo e esfria. E como é que você está vendo essa mudança, por exemplo, essa adaptação aí do Copilot agora? Como é que está chegando o Copilot dentro das revendas primeiro, né? Para as revendas colocarem isso dentro dos usuários aí. Olha, Pedro, a gente está vivendo um momento, boa pergunta, a gente está vivendo um momento de que a inteligência artificial, ela desceu, né? Como que ela desceu? Ela chegou para nós, usuários de produtividade. Para o Robert, para o Kiko, para o Pedro, para o pessoal da produção, você começa a ter um assistente para te ajudar nas tarefas do dia a dia. Por quê? Microsoft fez uma pesquisa recente, agora do Index, final do ano passado, e ela trouxe alguns dados alarmantes, né? Que a gente chegou ali é o tal do burnout, né? Que Sim. Você não consegue mais executar operacionalmente todas as suas atividades. Não. E você passa mais tempo hoje, dados, tá, pessoal? Isso aí não é minha fala direta, mas dados. Você passa mais tempo hoje deixando de utilizar ferramentas de produtividade e ficando mais tempo ali respondendo e-mail, respondendo chat e tal. Então, você está perdendo muito tempo Você fica mais tempo no operacional do que no desenvolvimento. Exatamente. E aí são indicadores, beleza. E aí, Microsoft lança, agora em janeiro desse ano, oficialmente, Copilot para produtividade. Mas o que é o Copilot, né? Copiloto, Copilot. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos falar de chat GPT, né? Todo mundo, poxa, é mais fácil você associar com chat GPT. O que é o Copilot? Ele é o robô, ele é o motor do chat GPT, mais os dados da sua empresa, da sua organização, deu-se o nome de Copilot, né? Então, o que a Microsoft fez foi, ela criou, através da OpenAI, né, o Copilot, que é uma suíte
que está dentro, perdão, da suíte de produtividade, e ela vai te ajudar no usuário. A gente vai falar sobre Copilot na inteligência de negócio, estúdio daqui a pouco, mas só para a gente exemplificar a partir de agora, Pedro, nós, usuários de produtividade, todos nós do Brasil e no mundo inteiro, temos acesso a utilizar essa ferramenta. Existe uma versão free, tá, que está lá no Microsoft Edge, antigo Microsoft Explorer. Se você olhar lá, já tem o logo do Copilot. E também tem no Windows 11, a atualização que a Microsoft fez agora, ele já vem embutido. Mas a gente precisa dividir. Copilot para a suíte de 365 e o Copilot gratuito que tem são dois mundos. Copilot gratuito, o que é que ele faz, Pedro? Ele pega os dados de web, dados públicos. É isso, tá? Que nada mais imagina o ChatGPT, é isso. Então ele pega os dados, ele tem uma inteligência super bacana, ele vai, se você chegar para ele, eu tava falando pro Kiko agora há pouco que eu gosto de bike, né? E aí eu tava brincando esse dia, tava lá e só falei para ela, cria uma imagem de 2 amigos andando de bike, que eu queria mandar pro meu amigo. E aí aí ele criou a imagem, aí eu falei, puxa, eu esqueci de perguntar para ele aonde que eu queria a imagem, e eu vou chegar nesse ponto aí, Pedro. E aí ele criou a imagem, eu falei, coloque o nome, o logo, tal, né? E aí as camisetas ficou com logo uma imagem que um departamento de marketing hoje demoraria horas, se não dias, para criar e botar numa campanha. Então, a gente tem a inteligência hoje disponível nessas ferramentas gratuitas, mas ela pega dados de web, dados gratuitos. Quando a gente fala de Copilot para o negócio, é o Copilot dentro da sua identidade como usuário de produtividade, dentro da sua empresa, buscando os dados que você tem, obviamente, acesso. Né? Então, por exemplo, eu atuo na área de desenvolvimento de negócios, então eu preciso saber consumo, mês a mês, comparar se comprou, se não comprou, aquela coisa toda. Então eu posso hoje pedir para o meu assistente um resumo que eu demoraria horas, e eu falo isso porque esse é o nosso mundo, Pedrão, de baixar uma planilha, fazer download. Principais clientes. O que comprou cada um. Nossa, fica o dia inteiro. É isso. Batendo a cabeça. Batendo a cabeça. O Copilot vem lá em... Exatamente. Então, assim, só para exemplificar aqui, quando a gente fala de Copilot, só precisamos tomar cuidado que a versão web, a versão que está gratuita, é muito legal. E uma dica aqui, tá? Substituam aquele famoso navegador, eu não acho que eu não posso falar o nome aqui. Né? Pode. Pode. Tá. Substituam o Google por buscar no Copilot, que você vai ver que a experiência é muito melhor. É muito melhor. Então, hoje você tem inteligência artificial dentro do Copilot Web, para te ajudar muito. Vou dar um exemplo. Esses dias, eu respondi um e-mail, só que eu fiquei, sabe quando você responde aquele e-mail que você não envia, você fala assim, poxa, será que tá bem feito? Será que não tá? Tá. Peguei e copiei o mesmo e-mail, Pedrão. Joguei no Copilot e falei, por favor, analise esse e-mail se tá com uma conotação adequada. Ele falou, ok, só que nessa linha você está sendo agressivo. Veja bem. E aí ele já sugere para mim o texto. Né? Então, assim, você vai ter uma experiência muito melhor se você utilizar o Copilot hoje para buscar. Só que quando você tem o Copilot dentro da tua suíte de produtividade, aí você tem... Acho que essa câmera está filmando os dois aqui, né? Aí você vai ter exatamente essa figura. O Pedro humano e o Pedro digital, Copilot, que é o teu assistente, né? E aí, para a gente já tocar no assunto aqui, Pedrão, tem muita gente aí, quando a gente fala de inteligência artificial e agora com o Copilot vindo para produtividade especificamente, para dentro das empresas, né, de uma forma muito direta, que ela vai para o usuário. Copilot for Microsoft 365, ele foi desenvolvido para o usuário, para o Pedro, para o Robert, para os meninos. Vai entrar para todo mundo. Entrar para todo mundo. Todo mundo usa Office. Exatamente, todo mundo usa Office, exatamente. E aí, Pedrão, o pessoal fala, puxa, a inteligência artificial vai me substituir? Gente, um assunto... Eu não vou falar muito sobre esse tema, porque não foi o que a gente comentou. Vamos lá. Não, mas vamos lá. Pedrão, só um insight aqui. Pessoal, Transformers, não é isso que vai acontecer, tá? Não vai deixar de ter humano, vai virar todo mundo... Não, por favor, isso não vai... Então, vai melhorar a qualidade do serviço. Primeiro ponto, que você vai ter mais recurso, então você vai conseguir produzir mais, com mais qualidade. Entendeu? Produzir melhor, né? E com mais qualidade. Então, aí fazer melhor. Eu vou te chamar para você fazer Vou lá dar treinamento. Eu tô precisando fazer um dinheirinho para trocar de carro, né?
É verdade, importante, né? Então, e na Microsoft é o lugar certo. Eu acho que o Kiko precisa de um helicóptero, né? Pra ficar se locomovendo. Pra São Roque, cara. São Roque, já né? tem, Cara, por mim, se tiver um ônibus já direto sem passar em Araçariguama, já agradeço. Dá muita volta em Araçariguama. ali. Mesmo, né? Porra. Então, mas quando qualquer pessoa que você vai conversar hoje sobre IA, sobre inteligência artificial, a pessoa fala assim, a casa caiu, Não, Pedro. né? Não. Que eles vão implantar aqui, a casa caiu. A gente fazendo uma comparação, e até antes de começar, a gente estava falando disso, né? Quando eu comecei a vender em 1812, por exemplo, o primeiro computador, chegava na empresa para entregar o computador, cara, tinha gente que queria te bater. Você vai instalar isso aí, eu vou perder o emprego. Porque na época não era computador para uma pessoa, você tinha CPD, né? Sim. Então você tinha uma sala com o computador. Sim. E o cara, determinada hora, tinha que ir lá com o disquete dele e fazer o trampo ali, né? Fazer o trampo, cuidar do aquecimento, aquela coisa toda. Cada um né? tinha o seu disquete, ia lá, fazia, era tipo isso, começou assim. E tinha gente que ficava, você estragando minha rotina, tá me atrapalhando, porque tem a cara que gostava das fichinhas, do relatório. Né? A gente tem um vê que ponto, mudança. Pedro, a gente tem um ponto que é o seguinte, meu amigo, existe uma coisa cultural e é resistência à mudança. Né? As pessoas têm uma resistência à mudança. Então, assim, primeiro a inteligência artificial, ela não veio para substituir trabalho a pessoas de forma alguma. Ela veio para melhorar pessoas e processos. Obviamente, existe ali algumas funções que são extremamente robotizadas. Por exemplo, a gente pega a indústria ali de montagem de peças, tal. Quantas pessoas não sofrem acidentes, Sim. tem a mão amputada, o dedo, por quê? Porque é um trabalho muito operacional. Ele tem que puxar a chapa enquanto a lâmina desce, puxar... Não, e Por que não funções robô? repetitivas, né? Por exemplo, na nossa linha de montagem, Sim. uma linha de montagem no computador, a menina coloca o selinho da marca ali. Pedro, É manual. Aí eu falo para você. Função, isso aí tem que ser robotizado. Exatamente. E Eu entrar. mesmo perdi meu dedo. Não pode, é proibido fazer isso. Eu já te falei que esse tema eu não sei falar, não é que eu não quero. Nós estamos proibidos. Nós tomamos uma advertência já. Tá bom. Tá entendendo? Bom, mas Não, mas basicamente... é sério, né? Tipo, o Não. cara vai lá, mete a mão na chapa, puxa, perde os dedos. Então, uma indústria química, por exemplo, que mexe ali, eu posso ter funções ali que não preciso ser muito inteligente para saber que eu posso robotizar aquilo ali. Só que, óbvio, o que é que a gente faz com o humano? A inteligência artificial, ela chama-se copiloto. Eu preciso ter um humano validando, eu preciso ter um humano interagindo. Então, assim... Conferindo. Existem algumas funções, alguns cargos que fazem total sentido você estar digitalizado, mas aquela pessoa, ela vai precisar, sem dúvida, ser realocada para outro tipo. Então, eu até comentei ali com o Pedro esses dias, eu até postei uma frase lá que o pessoal comentou, que a inteligência artificial não vai substituir pessoas, né? Pessoas que não sabem trabalhar com ela serão substituídas pelas que sabem. Basicamente é isso. E o que a gente observa também, que nas gerações que vem chegando, a facilidade que eles têm de assimilar essa tecnologia nova. Sim. E, por exemplo, eu tenho um volume de dificuldade, eu tenho dificuldade de fazer algumas coisas, aí eu chamo uma pessoa para me ajudar, o Matheus, vem aqui, faz isso aqui, me ajuda aqui, por favor. Ele, uma simplicidade, chama uma menina que tá aí, vem cá, me ajuda aqui, Ana. Rapidinho e eles têm, essa geração nova, ela tem mais facilidade em entender isso. Então, eles vão se encontrar com muito mais facilidade nessas ferramentas de IA, nesses sites de... Mas é o mindset, Pedro. Então, e aí, quando a gente traz isso para a nossa realidade, eu preciso aprender a trabalhar com isso, né? Não serei substituído, jamais, não é isso. Mas eu preciso aprender... Só baixar o muro. Exato, só baixar o muro. Então, assim, qual que é a grande vantagem nisso tudo? As pessoas estão tendo uma oportunidade que elas não estão enxergando, que se eu, Roberval, estou falando do meu trabalho, se eu tenho pouco mais de tempo livre, porque eu tenho um assistente virtual que me ajuda, veja bem, não faz o meu trabalho, ele me ajuda, Pedro, eu tenho uma oportunidade intelectual de pegar esse tempo livre e desenvolver coisas novas e sair na frente, que é o que a gente estava comentando agora há pouco nos bastidores. Então, assim, pessoal, primeira coisa é mudar esse mindset, não existe isso, né? E aí, Pedro, como que eu vejo isso dentro das revendas, né? Então, hoje eu atuo bastante ali com esse ponto, a gente precisa, sim, continuar com esse trabalho, mas já existe uma mudança de mindset
quando a gente fala ali de tecnologia. Eu tenho parceiros mesmo que comprou primeiro para eles. Veja bem, olha que coisa legal. Sim. Chegou e falou, não, eu implementei aqui, Robert, para eu testar. Parabéns quem fez isso. Por quê? Porque você está treinando para você poder levar. Se você não souber usar, Se você não você vai não explicar. souber usar, você não vai saber explicar. Se você não estiver utilizando, você não vai falar pro cara que está comprando um T5D, por exemplo, está comprando um Office no formato de SD, né, que vem lá, baixa o link e comprar o 365 que tem direito ao compacto. E tem direito, exatamente, Ele que é não compatível. ele não vai saber, ele vai vender errado. Exatamente. E ele não vai saber entregar para o cliente. Não. A gente falava até um tempo atrás da transformação digital, né? As empresas precisam fazer transformação digital, tal. Hoje a gente fala de IA, né? A gente precisa ter inteligência artificial dentro do negócio. Então eu estava conversando aqui com o Pedro também, a gente estava falando sobre isso. Puxa, tem uma base de clientes inativo, 2.000 clientes na base. Pedro, se você pôr um recurso seu aqui para ligar nessa base, sem nenhum filtro, você está sacrificando o trabalho humano. Num resultado Não, zero. o que o Copilot vai fazer? Ele vai classificar para você, ele vai pegar essa base ali, vai classificar, vai interagir, vai dizer, olha, desses 2.000 que o Pedro falou, começa por esses 100 aqui, porque são os 100 mais propícios a utilizar. Você vai na fonte, você E vai consegue até ver que tem CNPJ ali que já está aí baixado. Baixado, exatamente. Entendeu? Então você exatamente. consegue pedir para... Porque na realidade o que a gente tem que colocar é que a ferramenta ela está ali para ajudar a gente. Exato. Então, já me exclui todo o CNPJ Isso, baixado, já exatamente. me exclui todas as empresas que não têm isento, já me exclui todo o pessoal que está no Pernambuco. Deixa o pessoal do Pernambuco lá. Deixa lá. Não, tem empresas boas. Tem, né? não, imagina. Já me Inclusive, você na minha coloca cidade tem uma das maiores fabricantes de bateria do planeta, tá? a Moura. A Moura. Eu sou de Belo Jardim, Pernambuco. Ah, você é de Belo Jardim? Sou de Belo Jardim. Muito bom. A Moura é a maior. A Moura é maravilhosa. Vamos lá. E aí você consegue fazer Beijão, Moura. um grupo de perguntas e você já otimizou seu trabalho ali, porque já traz aquelas 2.000, já vai cair para 1.400 ou vai cair para 1.000. E aí você fala, pô, agora eu estou conseguindo gerar produtividade. E Pedro, essa pesquisa que eu comentei, ela trouxe muitos insights ali. Uma das coisas que ela trouxe foi exatamente essa questão do bem-estar das pessoas que estão utilizando a inteligência artificial. É incrível. Satisfação, né? Porque a pessoa está entregando com qualidade, ela tem uma satisfação pessoal também. Porque imagina, você tem uma base de clientes lá. Puxa vida, são 100 clientes, eu gerei, um exemplo, 50 leads. Puxa vida. Agora, uma base de 1.000, a 10ª ligação que a pessoa fizesse que não tivesse qualificado, ela ia falar, esse Pedro tá cheirando meio aí, não me mandou. Essa é a realidade hoje. Essa é a realidade. Então, assim, a primeira visão que eu deixo aqui existem parceiros nossos, né, e eu super recomendo, que estão utilizando. Aqueles parceiros que hoje, por alguma política, porque a gente vai falar um pouquinho sobre segurança também, ainda não implementaram, minha sugestão aqui é utilizem a versão que está no Edge e a versão que está no Windows 11, a última atualização. Deixa um desafio, Pedro. Quem utilizar 3 vezes e voltar para o Google... Não volta. Não volta, tá? É isso aí, não volta. Porque assim... Mais fácil. Façam. Outro ponto o Copilot da Microsoft, ele foi desenvolvido para uma linguagem humanizada. A gente falava agora há pouco sobre, poxa vida, tem coisa pior do que você abrir um chatbot de qualquer serviço, digamos um call center, uma operadora, tal. Você abre um chatbot, aí vem aquelas perguntas técnicas. Isso. Mas foi o que a gente estava falando, porque hoje você pega, vamos dando um exemplo mais prático, você pega todas essas companhias de distribuidora de energia, por exemplo. Você vai fazer uma solicitação ali de transferência ou um pedido de uma segunda via, aparece 2.000 pessoas na fila. Então, essas empresas, o que elas fizeram? Elas pegaram o telefone, o PBX, e colocaram um PBX digital, robotizado, para você atender no WhatsApp ali ou na internet. Basicamente é isso. Então, não é cloud, não é inteligência artificial, e fica uma dica para quem desenvolve ferramentas, né? Por quê? Porque é uma excelente oportunidade de negócio. Uma excelente oportunidade. Pedro, você tocou no assunto que a gente ficaria a noite inteira aqui falando. Sim, não? porque tem um mercado que precisa de suporte, precisa de desenvolvedor, entendeu? Precisa de aplicação. E na realidade, o que a gente observa? Essas empresas não têm uma aplicação, não têm uma inteligência ali aplicada para atender a demanda deles. Hoje em dia não é mais o digital, tá? O digital muita gente já tá, e quem não tá realmente ficou
ficou bastante para trás. Hoje é a inteligência artificial. Quando você fala ali, aí a gente sai um pouquinho do Copilot para o usuário de produtividade, e aí o Copilot de usuário de produtividade ele vai acessar os seus principais aplicativos do dia a dia. Word, Excel, Outlook, PowerPoint, o seu Teams, o seu, né? Agora, esse assunto que o Pedro toca aqui é o Copilot Studio, que vai atingir a área de negócios. Business dele. Então, assim, a empresa hoje, e de novo, às vezes, Pedro, não é por uma falta de... eu não quero investir nisso. Não, às vezes o cliente final não tem um parceiro, ou ele não sabe nem por onde começar a falar sobre isso. Medo. E também não saber. Segunda-feira eu estava na Microsoft, aqui em São Paulo, e eu recebi um usuário final. Não é tão comum, né? Geralmente o meu ecossistema é com canal. Eu recebi um usuário final com um canal nosso, obviamente, de uma grande rede de supermercado lá de Fortaleza. E ele chegou, se sentou igual o Kiko está sentado e falou assim, olha, eu quero digitar, eu quero colocar inteligência artificial, mas eu não sei por onde começar. Ele falou isso aqui pra gente. E uma rede de supermercado com mais de 20 lojas. É grande, né? Sim. E ele falou, e aí a gente conversou ali, enfim. Então, mas voltando a esse ponto aqui, Pedro, você colocar a inteligência artificial dentro do teu negócio. Você falou um exemplo aqui latente, que é, cara, você entra lá, tem uma fila, você é o 23º da fila. Você sabia que com Copilot Studio, inteligência artificial da Microsoft, não existe fila? Você entendeu? Não existe fila. Se você desenhar um chatbot e hoje tem mais de 200 plugins prontos para isso, que você consegue integrar com o seu CRM, com o seu RP, em uma série de coisas, você consegue conectar isso aqui de uma forma e criar chatbots ali extremamente humanizados. Empresas hoje de cases de sucesso, vou dar o exemplo aqui da Petrobras, que é um case público. Ela criou o chatbot dentro para mais de 1.000, aí não lembro a quantidade de usuários, perdão, não lembro. E que eles diminuíram em 60% os chamados internos. Veja bem, 60% a pessoa consegue resolver no chatbot, porque a linguagem... Tá todo mundo preso no chatbot até hoje lá. Tá todo mundo preso. Você não para... Por quê? Porque resolve. Resolve. Você tem uma dúvida, você vai lá, tem a solução. Você tem uma dúvida. E a empresa... O chatbot te resolve e você não precisa ficar esperando. E detalhe, sua linguagem humanizada. No seu jeito de perguntar, preciso disso aqui. RH, eu preciso saber quanto que vai ser o pagamento do prêmio X. O cara vai estar integrado, veja bem, integrado com os plugins corretos na tecnologia dentro da área da empresa e você diminui. Quantos? 60% é muita coisa. Quantos e-mails não seria 60% de chamada? Então, você ter ali um pouco mais de inteligência dentro do negócio é fundamental. E aí a gente fala de Copilot. Microsoft fala de vários Copilot. Copilot Studio, tem Copilot GitHub, enfim. Mas existe ali, resumindo aqui, o Copilot para a área de negócios, né? Então, você consegue colocar inteligência artificial hoje dentro do seu modelo de negócio. Hoje, Microsoft Teams, por exemplo, que é uma das ferramentas mais utilizadas que a gente tem, você pode criar um hub conectando com um Dynamics, por exemplo, e ter ali um chatbotzinho que resolve boa parte do dia a dia. Dúvida de produtos, dúvida de RH, coisas simples que são ferramentas que estão dentro de casa que você pode fazer. Então, a inteligência artificial, ela vem com essa proposta, né? E que você, usuário, você tenha mais tempo ali para ser mais produtivo. Sim. Muito mais produtivo. Um ponto inteligente aqui é o seguinte, que a gente não discute. Quantas perguntas o funcionário, vamos colocar assim, as pessoas voltam para casa que não são feitas. Entendeu? Então, quando você abre, você tem que entender assim, a empresa, ela vende o produto dela para fora e ela tem que vender a empresa para os funcionários. Exato. Então, quantas dúvidas você tem em relação à nossa atividade que você foi embora e fala assim, eu esqueci disso, eu esqueci daquilo. Se você tem uma ferramenta produtiva dessa, você não vai para casa, não, entendeu? E com ela aquele te encoraja, sentimento né, de Pedro? como é que eles vão colocar? Não me passaram essa informação. Ou não me falaram isso. Não, tá tudo ali. Quer dizer, é só perguntar. Ou dentro do seu contexto que você está falando aí, a questão às vezes a pessoa não quer se expor. Ela não quer fazer a pergunta. Ela não quer numa RH para vir lá e falar, escuta, como é que é mesmo o negócio das férias? Isso. Vai emendar aquele... Não, tá ali, não. E aí, de novo, né, a linguagem da Microsoft é uma linguagem
humanizada. Que é o correto, né? Que é o correto. Vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu precisei falar com meu provedor de internet, chamei o chatzinho lá, beleza. Oi, boa tarde, aí pede o CPF e tal. Cara, aí não andava mais. Aí eu coloquei, falar com o atendente. Aí falava assim, estamos encerrando a sua por falta de... Cara... Falta de atendente. Não, eu vou levar um Copilot gratuito. Não, e aí tem um outro terrível. que aparece lá. 638 pessoas, você é a 639. Pedro, isso mata. Cara, aí você olha, fica 2h30. Não, isso mata. Pinheiros ficou sem internet segunda-feira. Caiu um link, o link caiu. Nós temos um link dedicado aqui, caiu. Então nós ficamos com a redundância, né? O Matheus ficou o dia todo para restaurar o link. Tipo, você tá no telefone ainda. Excelente, hein, Matheus? Não. A empresa não tem... Aí o processo de manutenção também, o processo de reparo, ele também está precisando dar um up. Sim. Por isso que você fala que tem muita oportunidade. Por quê? Tem muita oportunidade. Porque o cara vem nesse ponto, arruma esse ponto, aí ele vem para esse outro ponto, arruma o outro, aí vem aqui, aí falha aqui, ele volta aqui, ele reconfigura. Cara, é assim. Sim. Quer dizer, é complicado. A gama de oportunidade que a inteligência artificial está trazendo, mas assim, é uma coisa de louco. Por quê? Ok, resolvida essa questão, a inteligência não vai substituir ninguém, mas existem novas funções, novos profissionais nascendo para atender exatamente essa demanda que a inteligência artificial está trazendo. Eu escutei uma pergunta e resposta aí nesse monte de informação que a gente recebe. Então a pergunta é assim, a pessoa perguntou para outra: o seu filho está estudando para quê? Não, está estudando, está indo bem na faculdade, mas o que ele está fazendo? Ele está estudando para uma profissão nova. E qual? Não sei. Profissão do futuro. Então, tem isso. Por exemplo... Estou fazendo administração, mas estou fazendo direito. Tá, e aí, daqui a 5 anos... Mas, Pedro, veja bem. Olha, direito digital. Direito digital, e hoje eu estava acompanhando, né, um advogado falando da velocidade, da qualidade que ele ganhou aplicando inteligência artificial no business dele. Também tem o case sobre isso, Pedro. Nessa área jurídica, hoje quando a gente fala em implementação de inteligência artificial, a gente vai aprendendo também, tá, Pedro? Então não vou falar para você, a gente vai moldando ali o negócio. Então começou em janeiro, aquele boom, fala de inteligência, leva para todo mundo e tal. Mas não é mais assim que tem conversas de inteligência artificial. A gente tem que fazer uma outra colocação. Quando ele fala em janeiro, ele já está em janeiro de novo. Ele está falando em 1 ano atrás, né? 1 ano atrás. Porque Microsoft agora é janeiro. Então, quando ele fala janeiro, ele está falando 12 meses atrás. Ele está falando em julho. Ô Pedro, eu tenho uma dificuldade na minha vida que é administrar essas datas, né? Você falou assim, há 1 ano atrás eu estava falando sobre isso. Microsoft fecha ano fiscal em junho. Quer dizer, você veio do futuro. Eu nem sei onde eu estou mais. Ele já nasceu... Traga pra nós alguma condição de lá. Uma coxinha. Como é que tá lá, cara, em 2025? A coxinha não é de ferro. Ela continua sendo de massa. Né? Então tá tudo alinhado. O futuro, como é que é o futuro? Não, o futuro... futuro a Deus pertence? Olha, sem dúvida, né? Mas a gente tem ali alguns caminhos que dá para seguir. Mas assim, Pedro, quando a gente olha a inteligência dentro desses segmentos, hoje para falar de inteligência artificial dentro das empresas, dos end users, né? A gente precisa fazer um mapeamento para ver por onde se começa. Por onde vai começar. Por exemplo, jurídico e governo e outras áreas aí eu vejo com um potencial gigante. Um exemplo, no nosso dia a dia, os nossos e-mails, quantas linhas eles têm, em média? 3. Quantas páginas tem um processo jurídico? 50. Tá. Se você bota um Copilot hoje dentro do seu usuário e você tem um repositório, obviamente você precisa ter no mínimo SharePoint, outros aplicativos Microsoft, você digitaliza todos esses processos lá, você diz para ele, olha... No processo tal, me resuma as cláusulas que falam sobre isso e isso. Você vai ter eu não vou falar minutos, tá? Menos um resumo de tudo aquilo. Se você pegar o mesmo arquivo e falar, puxa, agora eu preciso apresentar isso para o meu cliente, crie uma apresentação em PowerPoint com os principais tópicos, tendo 5 slides. Ele vai fazer isso para você em minutos. Você só revisa. Aí está o ponto, Pedro. Copilot. Ele não vai fazer... Veja que quem está dando os comandos? Você. Sou eu. Você está pedindo, você gerou o banco de dados. Exatamente. Está sabendo fazer a pergunta e vai fazer a revisão. E vou fazer a revisão. O visual não está legal.
PowerPoint de design, clico lá e peço para mudar e fazer as alterações. Qual que é o ponto aqui quando a gente fala de inteligência artificial? Eu preciso, e o Copilot ele foi treinado o seguinte: quanto melhor eu faço a pergunta, ele busca a segunda resposta melhor. Ou seja, ele não vai só no melhor, ele vai no excelente. Então eu preciso saber perguntar, tá? Veja bem. Então se eu tenho um repositório lá com 300 arquivos, eu falo, me faça uma apresentação. Cara, ele vai dizer, tá, ok. Então, Do quê? Do quê, né? Aqui onde a discussão é longa, Pedro, mas aqui aí o usuário pode falar, não presta. Mas assim, eu preciso treinar o prompt, né? Então eu preciso saber como é que eu vou fazer a pergunta. E quanto mais humanizado eu fizer a pergunta, melhor ele vai me trazer o insight. Então é muito bacana mesmo. E a gente linkando, por exemplo, vamos lá, nós trouxemos o Copilot para dentro das empresas, vamos lá, as empresas utilizando, nós precisamos de ferramenta, legal? E agora, nós vamos ter essa onda aí com os processadores inteligentes, com os processadores com chip, para a gente ter a nossa própria inteligência, né, dentro do nosso notebook, porque aí o negócio explode. Aí você consegue, voar, né? Vamos colocar assim. Pedro, como você vê isso? E o Pedro é super especialista em devices, viu? Deixa eu responder aqui. Mas, antes de responder sua pergunta, deixa eu só te falar. Quando a Microsoft nasceu, a visão da Microsoft era a seguinte, tem um PC em cada mesa, né? Hoje, a visão da Microsoft... Hoje, tá? Tânia Constantino falou isso há uns 2 meses atrás. É ter um Copilot para cada usuário. Legal. É isso. A visão é essa. Então, assim, legal. Isso quer dizer o quê? Que eu já chego na tua pergunta. Nós chegamos no momento em que a inteligência artificial está tão avançada e tão pronta que a minha base de dispositivos ela não está mais preparada para rodar e para atender toda essa demanda e todo o poder. Não tem device. Não tem device. E aí os fabricantes, e engraçado que eu participando de vários eventos há uns anos, uns 2 anos, 3 anos, fabricante falando de inteligência artificial, por exemplo, você pega aí fabricante famoso, Dell, HP, Lenovo, fabricante de impressoras, Pedro, falando de inteligência. Aí eu falei, bom, impressora, inteligência, né? Não consegui linkar aquilo ali, naquele momento. Mas sim, eles já estavam prevendo o que a gente está vivendo agora e nós vamos entrar na era da computação quântica, enfim, uma série de coisas. E aí os fabricantes já estão lançando com datas aí previstas das máquinas com seu chip de IA. Perfeito. Aí sim, a gente começa a andar numa estrada, né, onde tem as duas mãos. E não mais eu tenho aqui um avanço tecnológico muito grande com soluções de inteligência artificial, mas eu tenho dispositivos que também me entregam isso. Então, sim, e eu fico muito feliz de ter visto esse movimento agora, principalmente agora, nesse ano fiscal Microsoft, dos fabricantes falando sobre isso. HP, recentemente eu vi uma entrevista do Ricardo Câmara, uma pessoa que eu admiro bastante também, e ele falando sobre isso ali, né? E eu falei, puxa vida, tem total sinergia ali. Então, se a gente olhar, o ecossistema como um todo, ele está inteiramente conectado, né? Para a gente ter a melhor experiência. Colocando isso aí, o último evento, por exemplo, da HP, ela demonstrou bem isso. Entendeu? Mas o que acontece? Você vai lá como revendedor e poucas revendas, né? Tinha lá distribuidor, revenda e vê aquilo tudo. Agora, a gente não tem esse insight aqui para mostrar isso para o nosso cliente, para chegar aqui, cara, olha aqui, ó, entendeu? Por isso sabe, aperta um botão aqui e vem para cá, não é assim. Como é que nós vamos transferir essa cultura para essa massa de vendedores para chegar no cliente final, para o cliente final entender que ele precisa comprar o hardware, com o processador, com o chip preparado para ele otimizar o compliance. Aí a gente leva valor agregado, Pedro. E óbvio, a informação ela nunca esteve tão acessível e de tão boa qualidade, né? Então a gente nunca viu. Acho que a gente está no exemplo aqui, né? Não tinha isso no tempo. Então assim, você e eu acompanho aqui, aproveitando, peço para quem não segue se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado, viu, Rubens? E dá um like. Você curtiu? Você tá fazendo seu papel, cara. Você curtiu? Eu curti, cara. Obrigado. Você tá fazendo o quê de quarta-noite? Quarta-noite às 20, você tá fazendo o quê? Você tá cochilando aí. Não, cara, eu tô aqui, tô tendo uma aula hoje, cara. Dá licença, hoje é o dia de aula. Hoje sim uma aula de inteligência artificial, hein? E o
a nossa ideia, né, do codificado, da versão tecnologia, é colocar isso da forma mais simples possível e deixar o canal aberto, né, para a pessoa poder assistir isso quantas vezes quiser, a qualquer momento, sem custo. Ótimo, entendeu? Essa é a ideia. Então o cara entra lá, você vê que nós estamos recebendo. O canal hoje tem 2.000 visualizações por dia, a média dessa semana. Bastante. Bastante. Vem crescendo. E qual que é o foco? Trazer aqui pessoas, né, para discutir tecnologia. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Como eu queria que na minha época tivesse essas coisas. Trajetória também. A gente tinha que ler um PDF. Aqueles livros assim, lembra? Queremos gente do futuro, igual o Robert. Robert, rapidinho aqui uma colocação. Você tá falando do Copilot. Na verdade, é o grande protagonista da coisa, né, cara? O que você falou. O cara que não estiver preparado vai ser o reciclável ali, cara. Porque se você não tiver uma equipe pra mexer com isso, o cara que tá fazendo a mesma coisa ali é o Copilot, né? Porque você vai ter que saber fazer por exemplo, se todo mundo tiver um Copilot e todo mundo tiver que trabalhar com essa ferramenta bem, o que você falou é o mais correto. Pô, o cara vai ter que ter uma instrução pra ele poder trabalhar. Pô, uma mesa que tem 10 pessoas e uma não tá podendo fazer, esse cara vai ser substituído porque, cara, ele tá perdendo um tempo que o Copilot está ali pronto para servir. Para auxiliar, e principalmente auxiliar ele, que isso é super importante, tá? A gente não sabia que eu ia dar a boa da noite. Não, você arrasou, cara. Obrigado. Mas, desculpa aí, Pedrão. Vocês são demais, cara. Então, você acompanhar, isso aí que você falou é um exemplo de você acompanhar a digitalização. E, de novo, ninguém vai ser substituído. Não. O que você tem que fazer é, esse tempo que você vai ter de qualidade, como que você pode produzir mais? Quais insights mais você pode dar para a inteligência artificial para você ter uma qualidade de serviço muito melhor? Tá. Uma questão inteligente é assim, uma questão que acontece hoje é que todo empresário, toda pessoa que carrega um CNPJ, ele vai para casa pensando assim, podia ter feito mais isso e não conseguir. Então não existe uma pessoa que tem um CNPJ que chega em casa e fala, cara, hoje o dia, nossa, consegui fazer tudo o que eu queria. Não existe. Então a gente sempre vai embora assim, pô, cara, podia fazer isso. De responder aqui, amanhã eu vou voltar aqui, tentar ajudar aqui para andar mais rápido, porque a nossa função, né, como líder é ajudar as pessoas a desenvolver. Então preciso ajudar mais essa menina, preciso ajudar mais isso, preciso ajudar mais isso. Então, aplicando IA dentro das ferramentas, eles vão desenvolver mais fácil e a gente vai chegar nesse ponto de excelência de atendimento, de excelência de prestar o serviço melhor. Porque eu entendo que eu que carrego um CNPJ há 35 anos, eu entendo que eu vou embora falando, cara, eu não estou prestando um serviço legal, eu tinha que fazer muito melhor. Entendeu? O sentimento de cobrança, né, Pedro? Eu me cobro, eu falo, cara, eu tenho que melhorar, que melhorar como profissional, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer isso. E assim, não é assim todo mundo, né? Não é porque as pessoas elas têm necessidades e pensamentos diferentes. E por onde a gente começa a implementar uma inteligência artificial hoje dentro da organização? Não existe recomendação e de novo, entre aspas, né, eu sou vendedor, eu tenho meta para bater também, enfim. Gostaria de chegar e falar, puta, tua empresa tem 300 usuários, vamos botar 300 Copilot. Não é assim. Não é a forma de implementação. A gente precisa seguir uma jornada. Então, puxa vida, vamos começar por uma área. Vamos começar melhorando o processo de RH. Por exemplo, o departamento jurídico que a gente comentou aqui dentro de uma empresa. Cara, se a gente implementar aqui, vamos medir o impacto disso? Um advogado, um assistente jurídico demoraria 2 semanas para analisar um processo, alguma coisa, e você tomar uma decisão antes. Comercial. Puxa, comercial precisa administrar melhor os clientes, precisa ligar. Por exemplo, eu não consigo falar com a minha carteira o tempo inteiro. Te dá um insight de falar, fulano, você não fala com essa pessoa aqui há 2 semanas. Então você já vai, beleza, então deixa eu já mandar uma mensagem. E o Copilot ele já pode fazer isso, tá? Ele já vai sugerir, eu posso entrar em contato aqui com essa mensagem tal? Oi, fulano, bom dia. Quando a pessoa responde, aí você entra no humano. Então, assim, você iniciar a jornada... Aí, esse Copilot vai tomar lugar de gente... Eu tô achando... Não. Kiko, ele não... Lá, eu posso falar que ele não vai ser... Se tivesse Copilot aqui, eu não tava mais aqui. Mas ele não ia ser tão extrovertido igual você, cara. O Copilot de aprender, cara... Você vai ser substituído pela Alexa. Você falou aí, cara, do assistente jurídico e do advogado. O advogado vai mandar o assistente embora. Mas, mas deixa eu te falar. Mas precisa dele.
Precisa. Precisa dele, porque você manter essa base Pessoal, atualizada... é assim, o que a gente vai fazer melhor e com mais qualidade, tirando esse operacional. Porque você precisa usar hoje, né, suítes de produtividade. Eu não preciso ficar ali no Teams o dia inteiro respondendo mensagem ou respondendo e-mail. Mas você está criando coisas novas, pensando na empresa. Como que eu faço com que a empresa do Pedro venda mais e com melhor qualidade? Tem uma coisa que é uma discussão nossa nosso dia a dia, que é o nível de estresse que a gente impõe, né, na nossa equipe, porque a cobrança vai te pôr em estresse. Então você tem meta para isso, meta. Então o vendedor, vamos citar uma empresa de vendas. Pô, ele tem meta de ligação, meta de agenda, meta disso, meta de produto, 10 marcas, 10 meta, premiação para bater, meta semanal, meta diária. Entendeu? Quarta-feira tem que passar a previsão de fechamento da semana. Forecast, pipeline. Bom, ponto. É uma pressão fodida, entendeu? Que leva muitos, né, a ficarem doentes. Bom, Sim. Ponto. Com a aplicação da inteligência artificial, e eu vou pôr mais pimenta no assunto ainda, e a gente precisa desafogar a máquina para ela ser mais produtiva, porque a máquina afogada, cara, é a mesma coisa que andar com um carro afogado. Exatamente. O cara não pensa. Então, você acaba não pensando. É a mesma coisa que você abrir o seu dia e falar, tô devendo 10 mil, tô devendo 5 mil. Você vai ficar o dia inteiro batendo biela, falando como é que eu vou pagar, como é que eu vou pagar, como é que eu vou terminar o dia, você vai conseguir ganhar dinheiro? Eu nem penso, eu não pago. Você resolveu o problema, eu não consigo, eu tenho que pagar. Entendeu? Mas, agora, a equipe sendo pressionada, Sim. sem ferramenta, Sim. Agora, com a ferramenta, ela vai produzir, Sim. vai sobrar tempo. E também, Pedro, você como gestor recebeu o insight, né? Então a gente tem hoje dentro da suíte Microsoft o Microsoft Viva. Microsoft Viva nada mais é do que a inteligência, aí não é o Copilot, é a própria inteligência que a Microsoft tem, é que ela te dá insights de como que está a tua equipe. Aí melhora a qualidade Melhora a qualidade, então, das pessoas. Então você consegue receber semanalmente um report, isso está gratuito dentro do Microsoft 365, de acordo com o plano que a empresa tenha, tá? Você consegue receber e falar, puxa, olha, essas pessoas aqui, elas estão chegando ao burnout. Então, Pedro, aí é a hora do Pedro como gestor ir lá e falar, peraí, vamos ver o que está acontecendo. E aí isso é case que aconteceu público, Sim. tá? Chegou lá e falou, minha galera, não aguento mais, não consegui responder tudo isso, não aguento, bate na mesa e sai. Então, assim, você consegue ter um insight antes. Então, veja que, de novo, inteligência artificial para ajudar pessoas e processos, né? E aí, óbvio, dentro dessa camada, a gente se preocupa muito com um outro tópico, Pedro, que é a questão da segurança, né? Então, quando a gente teve aquele boom ali, acho que tem algumas perguntas aí que você quer ler, né? Não, pode falar. Não? Eu tenho, mas a gente vai daqui a pouco fazer. Tá, então, me controlem no tempo aí, Pedro. Tá de boa. Tá bom. Nós vamos até... Hoje é quarta? Até sexta, direto? Sexta direto, né? Se tiver comida aí, velho, a gente... Você é pizza. A pizza não. Então, você tem uma preocupação agora que é com a camada de segurança. Por quê? Um dos princípios da Microsoft tem 6 princípios de inteligência artificial. E um deles é IA com responsabilidade, né? Então, a gente precisa tomar cuidado e levar essa jornada. Então, eu não só posso chegar numa conversa de negócio e falar, puxa, o Copilot é lindo, maravilhoso, implementa que está tudo certo. Se a gente não olhar como que está a camada de segurança do cliente. Então, a gente viveu um momento aí recente, como que eu falo, não foi um momento bom, mas que nos ensinou bastante ali, a pandemia. E a gente viu que assim, muitas empresas desesperadamente migraram para a nuvem, colocaram o seu SharePoint na nuvem, fizeram isso, migraram o seu suíte de 365. Tudo desorganizado. Compraram várias máquinas aqui do Pedro, fizeram uma série de coisas, tudo desorganizado, não por falta de conhecimento, mas por emergência de fazer. E aí a gente viu qual foi a onda agora, ataque cibernético. Então, assim, hoje, Microsoft tem um dilema que ela conhece 2 empresas, as que foram atacadas e as que não sabem que foram atacadas. Sim. Né? Basicamente é isso. Já levaram tudo. Já levaram tudo. Como não tem importância, o que levaram não pediram dinheiro para você. Tipo, entrar na nossa conta, né, Pedro? O cara tá negativo, deixa. Não, ele vai chegar lá e vai falar, eu vou te dar brincadeira, mas basicamente é isso. Então, assim, chegando nesse ponto aí, a gente começou a ver muitos casos de segurança. Então, assim,
Beleza, existe um momento agora no mercado que é equalizar essas empresas, ajudar essas empresas com suíte de segurança. Microsoft hoje tem uma ação que vai até, eu não lembro se é janeiro ou fevereiro do ano que vem, calendário Brasil. Calendário normal. Que ela está com uma suíte de segurança que é o Microsoft Defender com 50% de desconto, 50% exatamente para ajudar essa camada de SMB a levarem o mínimo a terem uma proteção para o seu ambiente, né? Então, e a Microsoft é muito responsável com isso. A gente vê ali também no período da pandemia a liberação do Teams para todo mundo de forma gratuita. Agora o Defender para todo mundo terem acesso ali de uma forma fácil e barata de poder regularizar suas empresas e tomar cuidado com segurança. Então é importante. E o nosso papel a gente precisa falar com os clientes sobre isso. Então eu falei aqui do Copilot, lindo, maravilhoso, funcionando. Mas, vou dar um exemplo. Eu, Roberval, se eu tenho o Copilot e ele não estiver programado na identidade do meu usuário, eu sou da área de negócios hoje na empresa que eu atuo. Eu preciso ter acesso ao quê? Reportes, faturamento, essas coisas. Eu preciso ter acesso aos processos jurídicos da empresa? Não. Ao RH? Não. Se o Copilot não for bem implementado, eu, Robert, posso chegar lá e falar, me mostra o salário dos meus diretores. Ele vai mostrar. Por quê? Porque faltou uma camada aqui para ser feita, uma jornada para ser feita. Então, por isso que a Microsoft fala muito de inteligência artificial com muita responsabilidade. Mas esse é um assunto que levaria uma noite inteira. Mais uma hora. Mais uma hora. Vamos chamar o Robert de novo para trocar uma ideia aqui. E todas essas empresas, né, você vê esse crescimento de cloud. Como é que você viu isso? Um monte de gente nas nuvens, entendeu? E você percebe que muitas não têm o controle disso? Sem dúvida, Pedro. Na verdade, assim, a gente viveu um momento da transformação digital que foi super difícil ali, o fim de programas aqui que você comentou ali. Então, assim, mudar o mindset das empresas que hoje faziam uma venda corriqueira, né, uma venda comum, onde você tinha um vendedor que vendia 50 licenças de Office, 50 mil reais, um exemplo. Você dizer para ele que, a partir de agora você vai vender o 365, que ao invés de 50 mil, são 5 mil por mês. O cara não... A gente teve uma resistência muito grande. E os gestores também, veja bem, os gestores das empresas falam, peraí, ao invés de eu ter a receita toda aqui, eu vou ter um pinguinho aqui, 2, 3 mil todo mês. Então, mudar esse mindset naquele momento foi uma dificuldade muito grande. Mas a gente viu que não tinha uma opção de voltar, né? Vender o servidor físico ou hospedar... hospedar o servidor na nuvem. Hospedar o cara na nuvem. Na nuvem. Ou o híbrido. O híbrido funciona bem. Então, assim, a gente viveu esse momento ali. Beleza, foi o primeiro blocker, né? Segundo blocker foi mudar o mindset ali, tanto dos parceiros, do mercado, porque a forma mudou. Consumo mudou. Hoje, nós aqui dessa sala, se nós fizermos uma conta, você não teria o carro que você tem hoje. Básico, tá? Você colocar documentação em PVA, seguro e por aí vai, você vai falar assim, eu não gasto isso de Uber no ano inteiro, se eu usar. Sim. Não teria. Óbvio, aí tem outra questão que, né, no caso, não vem ao caso aqui, mas não teria, porque o modelo de consumo foi um modelo que ele veio para ficar. Então mudar esse mindset ali das empresas foi difícil. Segundo estágio foi estruturar e ir para a nuvem. Como que a gente vai para a nuvem? Como funciona isso aí? Então foi um outro bloco que a gente viveu ali, que realmente aí foi a digitalização. Né? Foi esse estágio atrás que a gente viu. Foi a digitalização. Como que a gente vai digitalizar os processos? Meu servidor está aqui no canto, tem um cadeado forte, não funciona. Esses dias, gente, eu tenho muitas histórias. Eu estava conversando online, uma call com um parceiro, né? E um usuário final. E o usuário final, assim, batendo de frente, falando, mas que garantia você me dá que a Microsoft não vai ser atacada? Todo dia. Não, a Microsoft hoje, Pedro, é uma das empresas mais atacadas no mundo inteiro. Todo dia. Milhões e milhões de vezes. Não, tem cara que paga, você conseguir entrar lá de novo. Não, lógico. Quem não quer derrubar a Microsoft? Não, enfim, mas assim, eu falei pra ele, aí ele falou, por exemplo, a minha conta do Itaú. Aí eu falei, tá bom, e o Itaú tá seguro pra você então? O Itaú não pode ser hackeado, então. Mas a visão de tamanho deles, eles não... assim, eu fico impressionado, porque às vezes você fala uma coisa pra uma pessoa, a pessoa fala, isso é pequeno, grande é o
banco tal lá. Vamos solicitando o banco, né? Então... Eu falo, não, meu amigo, esse banco aqui é desse tamanhozinho, perto desse... Pedro, e hoje a gente vê o quê? Bancos que nasceram 100% digital. E funcionam perfeitamente bem. E aí, óbvio, para esse cliente final ali, a orientação foi, nesse momento você não está preparado para ir para a nuvem, meu amigo. Minha sugestão aqui, tirando o crachá, é continue com seu servidor ali no canto da parede. Com híbrido. Nem híbrido ele aceitou, tá? Então, assim, falei, você pode continuar do modelo que você está, porque o conceito de nuvem está distorcido aqui. Então, assim, encontramos esses blockers no meio do caminho, Pedro, de resistência, né? Se a gente digitaliza ou não, enfim. E aí agora a gente vem numa outra camada para o nosso ecossistema como um todo, que é você levar a inteligência artificial com camadas de serviço, com entrega mais qualificada. Então, hoje não pode ser somente uma venda de um SKU. Né? O billing, a gente chama billing, né? A troca ali, ela é importante, ela existe, ela faz parte ali, mas se hoje você, parceiro de negócios, está intermediando um negócio ali para um cliente final somente no billing, se não tem um serviço agregado, se não tem uma entrega, um workshop pós-evento, um workshop pós-venda, qualquer coisa que assegure a tua empresa junto àquele cliente final, ele nem vai pensar duas vezes em te trocar. E aí você tocou nesse ponto também, fechando aqui a minha resposta, como que gerencia tudo isso? Então, hoje a gente precisa ter ferramentas para isso. Quando a gente fala de Azure, não é muito o tema de hoje, mas a gente tem ferramentas aí surgindo e buscando ferramentas de FinOps para fazer todo gerenciamento de consumo. Isso é serviço agregado. Então, no 365, a mesma coisa. E a Microsoft já oferece isso gratuito dentro da suíte. Então, você consegue ter reportes lá, como que está, se todos os usuários ativaram, se por exemplo, MFA, né, que é autenticação em 2 etapas, nada mais é do que às vezes você vai entrar no portal, não chega um código no seu celular para você digitar, isso é MFA. Então, às vezes você tem usuários ali, você tem 50 usuários, você vendeu o Microsoft 365 para ele, orientou de segurança, aí tem um cara que não habilitou esse MFA. Isso é uma janela aberta para um ataque. Acabou. Então assim, mas eu tinha 50, 40, não. Cara, tem que ter 50. E quem faz isso? Hoje o parceiro. Né? Então a gente, hoje um trabalho qualificado o parceiro fazer toda a intermediação ali, e aí, óbvio, a gente assiste, né? Quando eu falo assiste, existem ferramentas, existe uma série de coisas que a Ingra proporciona para isso, mas para que o parceiro consiga ver e mapear o cliente e falar, você está no caminho certo, tá bom? É isso. Bom, vamos lá, vamos fazer umas perguntinhas aí da noite. Estamos aqui, o Anderson Lira está com a gente aqui no chat, a nossa equipe Codificado Podcast, né, o Matheus, o Wellington. Agradecemos já desde já, né? Sempre a presença de vocês. Aqui nos bastidores, tá? Matheus Silvino, né? Carlos Magalhães também, boa noite. Cléo da Mata dando uma boa noite aqui. Laura Vicchioli pergunta: boa noite, Roberval. Você acha que as nuvens ainda devem durar por um bom tempo ou já existe outro recurso chegando para substituí-las? Uma pergunta. Essa veio do futuro, né? Não, foi a Renata? Laura, perdão. Laura, boa noite. Não existe isso. Na verdade, assim, pode existir modificações, tá? Mas o mercado de cloud hoje, se a gente olhar os principais players de mercado, né? Não vou falar os nomes aqui, não vou vender o peixe dos outros, mas se a gente olhar, não, existe investimentos hoje bilionários, bilhões e bilhões de dólares no mercado de nuvem com N provedores, né? Então, hoje a gente tem data centers, por exemplo, embaixo no fundo do mar, no caso da Microsoft. Tem no satélite, tem uma série de coisas. Então, não. Talvez mudar a nomenclatura, pode ser que aconteça, mas o conceito, não vejo nenhuma movimentação para isso. Obrigado pela pergunta. Boa. Sérgio Fonseca mandando boa noite aqui também a todos. Diego Tosta, boa noite, pessoal. Sou fã do Robert e fã da Copilot. Ajuda muito. Um abraço. Equipe Codificortes mandou aqui, boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar ao Roberval se já existem recursos tecnológicos criados por IA, ou seja, a IA está tomando conta da própria tecnologia? Bom, a ideia do Transformers, né? Antes de mais nada, Tosta, um abraço para você. Precisamos tomar um café em breve. Você sabe que você é um dos caras que eu admiro bastante aí
nessa jornada, né, meu parceiro? Vamos lá. Não, respondendo a pergunta, não é a ideia do Transformers, né? Não existe ali uma substituição gradativa, ou uma substituição direta, falar, puxa vida, né? Não existe, mas existe uma melhoria de processo gigantesca, né? Então você tem hoje Copilot, ou ferramenta de inteligência artificial para o marketing, para a área de RH, para a área jurídica, como eu falei, por exemplo, dev, né, os desenvolvedores. Hoje a gente tem Copilot Studio com códigos prontos. Vai substituir os desenvolvedores? Não vai substituir, vai treiná-los. Vai treiná-los a utilizar. Mas hoje um código que a gente criaria em horas e até dias, dependendo do plugin que você vai fazer, ele já está pronto. Então não existe essa visão ali de novo, substituição total, mas existe um avanço tecnológico muito, muito grande que vai facilitar ali os processos das empresas e das pessoas também. Boa. Maria Goretti mandando boa noite aqui, pessoal. Falando, Pedro, deixa ele falar. Matheus Silvino mandou um Roberval. Mudou minha forma. O Roberval mudou minha forma de ver a inteligência artificial. Mudou a minha também, Roberval. Caramba. Muito bom. Já quero trabalhar com Copilot, viu, Pedrão? Nós vendemos, tá? Uma verdadeira aula mesmo, Matheus. Anderson Lira, necessário quebrar essas paradigmas. Thiago Souza mandou, Robert é monstro. Rafael Barros mandou, Robert, já existe cursos e certificações de Microsoft para Copilot? Perfeito, muito boa, Pedro. Rafael Barros, meu amigo. E o Rafael estava muito preocupado o dia que ele veio aqui, se o perfume que ele passou estava adequado. Então, eu vou ter o Rafael é meu amigo pessoal, a gente vai ter uma conversa ali, que eu fiquei sabendo umas coisas aqui dos bastidores. Pô, Rafael, não dá, né? Mas ele bombou aí, né? Bom, mas depois eu resolvo essa parte. Mas, Rafa, a pergunta Microsoft, ela está lançando uma certificação oficial agora de Copilot, mas existe já algumas formas de hoje você já ser um profissional, que você já consegue ter ali certificados Microsoft para Copilot. Uma certificação que no mundo Microsoft existe nomenclaturas, então a gente tem certificação para Modern Work, certificação para segurança, certificação para produtividade, para Azure, enfim, uma série de certificações. A de Copilot, sim, deve ser lançada muito em breve, se não tiver em preview, preciso só validar, mas existem outros caminhos de você já ser um profissional certificado com Copilot, tá? De todos os produtos que a Microsoft lançou e de tudo que eu vi ali de movimentação, a gente nunca viu tanta informação tão bem construída e tão bem estruturada como as informações de Copilot. Então, hoje tem jornada, tem jornada de marketing, tem jornada de implementação, tudo pronto hoje que a gente consegue... Tudo feito com Copilot. Obviamente, né? Mas é isso, Rafa. Então, tem alguns caminhos ali. Pessoal, obrigado pelas perguntas. Lembrando a todos vocês para deixar o likezinho, compartilhar e se inscrever no canal, tá? É importante pra gente. Também siga o nosso Instagram, @Codificado Podcast, versão tecnologia, e nossas plataformas de streams de áudio, ok? Bom, Pedrão, vamos ficando por aqui. A noite já acabou pra gente. Você tá com cara de cansado hoje. Cansado, hein, Pedrão? Cara, puxada, tem que trabalhar hoje das 7 às 10. Bom, mas agora Quem não tá, né? Mas agora a gente já sabe uma forma um pouco mais inteligente de trabalhar, né? Então vamos... Não, precisa melhorar. Precisa melhorar, mas assim, a mudança principal, ela acontece ali no mindset. Pedrão, posso dar um recado rapidinho antes de encerrar a noite aqui? Pode. Passei o recado quarta passada, vou passar rapidinho aqui. Lembrando que terça que vem, às 20 horas... Eu, junto com a Trackfield, vamos estar fazendo uma aula full body funcional, gratuita, tá? Eu vou deixar no meu Instagram, que é @SportsKiko. A aula vai ser às 20 horas, gratuita, vai ter que baixar o aplicativo da TF Sports. Então, entrem lá, façam a sua inscrição, que vai estar me ajudando bastante, beleza? Então, Robert, obrigado pela presença, obrigado pela aula, né? Te vejo em São Roque. Sempre. Pô, cara, no dia que eu tiver uma bike eu vou, hein? Vou pedalar ali também, cara. Ele vai correndo do lado. Bom, já que o Rafael Barros, meu amigo, deixou de andar de bicicleta. Eu acho que ele não estava em condições. Mas enfim, depois eu resolvo essa parte ali com ele. Obrigado. Rapidinho aqui, o Rafa fez, você tá falando dele, ele fez outra pergunta aqui. Thiago Souza mandou aqui, o Robert precisando de licença de Copilot, RH, ajuda aí. O Thiago Souza mandou aqui, ó, Robert, é outra coisa.
Robert, precisamos da licença do Copilot no RH. Ajuda aí. Parabéns pela aula. O Rafael Barros perguntou, ó, outra pergunta. PCs com processador... Tem um negócio aqui. Processador... terá redução de custos para a compra do Copilot? Não temos nada oficial ainda, então a gente espera... Nenhum bundle, mas assim, o Rafa ele é de produtos, eu sou de negócios, por que não criarmos um bundle juntos, né? Então já fica aqui o convite, Rafa. Mas não, a Microsoft nesse momento, ela não tem nenhuma ação atrelada direto ao dispositivo. Na verdade aqui, eu tô tentando baixar aqui, ó, porque tem um coraçãozinho na frente da letra. Ele botou, PCs com processador NPU terá redução de custos para comprar Copilot? Neste momento, a Microsoft não tem nada voltado a esse segmento, né? Então, hoje, a única forma de aquisição de Copilot é dentro do contrato anual upfront, né? Então, uma compra para 12 meses direto, de novo, por uma questão de implementação e tudo mais. Mas, assim, o que eu posso dizer aqui, pessoal, Copilot hoje, inteligência artificial hoje, e a generativa, né? É um dos assuntos que ocupa a cadeira do Satya Nadella, né? E o CEO da Microsoft. Então, pode ser que tenhamos novidade? Pode. Nesse momento não, Rafa, mesmo porque assim, a gente ainda não viu aquela movimentação de fabricantes com seus dispositivos, enfim. Mas, tudo é possível, né? Gente, é isso aí. Obrigado. Agradecendo aí a galera, o Wellington, Matheus, estando com a gente sempre. Pedrão. Mais uma. Mais Semana uma. que vem tem mais. Obrigado, Roberval. Quarta-feira, Robert. próxima quarta, às 21h em ponto. Estaremos aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite.